Voltamos com o nosso Visão Geral de hoje, pela Rede Família de Televisão. Entrevistando hoje o advogado Hamilton Rovani Neves, falando sobre previdência, falando sobre leis trabalhistas. E você pode participar, interagir conosco utilizando o WhatsApp do programa 99918-3131. E as pessoas até já estão agradecendo as respostas aqui, viu, doutor Hamilton? Obrigado. Aí, doutor Hamilton Rovani, vamos lá, olha. O João Alves de Lara gostaria de saber se ainda tem periculosidade para motorista. Eu tenho 32 anos de contribuição. Bom, na verdade, que eu posso dizer que às vezes tem periculosidade para os outros, né? Mas tem para o motorista periculosidade? Então, a periculosidade, são elementos que é para quem trabalha com explosivos, inflamáveis e eletricidade. O motorista, ele não tem periculosidade, né? Que ele não se encaixe em nenhuma dessas modalidades, né? Antigamente, o motorista, ele tinha um tipo de insalubridade, pelo tempo que ele fica no volante, sentado, tá, uma insalubridade. Mas periculosidade, especificamente para o motorista, não tem. Bom, eu entendo. Periculosidade é você realizar um trabalho perigoso. Insalubridade é você realizar um trabalho que, com o passar do tempo, você pode prejudicar a sua saúde. Em condições que vão, ao tempo, prejudicando a sua saúde, né? Em todos os sentidos, tanto física quanto mental. E o benefício para o funcionário, evidente que pela própria situação dos dois termos, a periculosidade tem uma retribuição maior. Ah, sim, sem dúvida. A periculosidade, ela tem os patamares maiores. Isso vem mensalmente do Nolerite? Ah, sim, vem mensalmente. Ela é um plus, né? Um aumento que tem no salário que a pessoa recebe mensalmente. Então, por exemplo, isso aí é uma coisa que ele não pode esperar, não deve esperar. Por exemplo, se ele trabalhar num desses serviços que você citou, e ele perceber que no Olerite dele não vem essa periculosidade, ele não tem que ficar esperando para acionar a empresa depois, não. Já tem que rapidamente... Não, ele pode sim, a qualquer momento. Já pedir para a empresa regularizar, né? Ou se a empresa não regularizar, fazer uma ação trabalhista para esse fim. Durante 3 anos, Hamilton, porque segundo consta, ainda existe aquela lei que você, enquanto funcionário, tem 2 anos para reclamar. Sim. Para reclamar os últimos 5, né? Exatamente. Mas se, por exemplo, ele ficar 3 anos sem receber a periculosidade, ao reclamar, ele não teria mais direito, porque já se passaram 3 anos? Não. Se ele, depois que sair da empresa, ficar 3 anos sem reclamar, ele perde esse direito. Mas se ele estiver na empresa? Mas se ele estiver na empresa, não. O direito dele está assegurado. Tenho 50 anos e tenho 30 anos de trabalho. Queria saber se vou ter, a Célia também, uma outra Célia aqui. Quero saber se vou ter que esperar até fazer 55 anos para aposentadoria. Ela tem 50 e 30 anos de trabalho. Deve ser de recolhimento, claro. Ah, deve ser. Olha, 30 anos de trabalho para a mulher já lhe dá a condição de aposentadoria. Entretanto, você vai se encaixar no fator previdenciário, né? Então, o fator previdenciário não é muito interessante para você, porque você é muito nova. A sua aposentadoria vai ser um valor muito baixo e, com o tempo, isso vai lhe trazer prejuízos. O ideal seria que você trabalhasse um pouco mais, aí uns 5 anos, né? Para você se encaixar, inclusive, na nova norma que existe agora, que é 85-95, que é a melhor aposentadoria, ao meu ver, que tem nesse momento, né? Eu vou dar um recadinho para você, até porque eu estou vivendo essa situação e até estou sendo orientado aqui pelo Hamilton. Quando você entrar com o processo da aposentadoria, vai um tempo, não é uma coisa simples, não, vai um tempo grande para isso. Mas quando ela vem, você recebe a carta do INSS, isso, né? A carta de concessão. A carta do consentimento, aquela coisa toda. Se você tiver alguma dúvida se aqueles cálculos estão certos, se você tem uma outra alternativa, você só tem um caminho a fazer. Não vá buscar o seu dinheiro. A partir do momento que você pegar o dinheiro, que vai ficar depositado numa instituição financeira que o próprio INSS determina, se você pegou o dinheiro, significa que você concordou com tudo e não tem revisão. O consentimento geral daquilo que foi apontado pelo INSS, né? Obviamente que se houver um erro em cálculos, isso pode ser revisto, mas apenas e tão somente nos cálculos, né? Agora, em tempo, em contribuições, essas coisas, infelizmente... Então, um conselho, né? Importante, acho que isso aí, embora eu não seja advogado, mas eu imagino que seja algo extremamente importante. Se você tem dúvidas, porque, por exemplo, eu imaginei que fosse receber mais
do que o INSS me concedeu. Eu achei. Então, até fiz a consulta e aí eu vou verificar. Mas se eu fosse pegar o dinheiro, se eu já tivesse pego o dinheiro, que também não dá para você parar de trabalhar quando você se aposenta, né? Mas se eu pegasse o dinheiro, então não teria mais direito a reclamar, entendeu? Então faça isso. Quando você receber aí a comunicação do INSS, você pega, consulta um advogado, fala, recebi, tá aqui, o que o senhor acha que eu devo fazer? E aí, é assim que a coisa funciona. Porque depois que a pessoa recebe o benefício, o primeiro pagamento do benefício, aquele benefício não pode mais ser mudado. Então ele vai ser mantido ali. Pode ser revisto, como eu disse, na questão dos cálculos, mas o benefício, infelizmente, você vai ter que aturá-lo o resto da sua vida. Olha, interessante que as perguntas que chegam aqui, Hamilton, são perguntas relativas à aposentadoria. É claro que há também sobre os aspectos trabalhistas, mas a maioria é exatamente sobre. Na verdade, uma sobre coisa está interligada à outra, né? Eu acho que a relação trabalhista e a relação previdenciária estão muito juntas, são muito conexas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje nós estamos com uma audiência assim, com uma faixa etária um pouquinho mais alta, né? Para acompanhar o programa. Meu nome é Geraldo Salles, eu tenho 50 anos. Como devo fazer a contagem do tempo de aposentadoria? Final do telefone 3570, DDD 16, eu acho que é Ribeirão Preto, né? Grande Ribeirão Preto. Aliás, Ribeirão Preto é um lugar de muita audiência aqui da Rede Família. Fui muito a Ribeirão Preto narrar futebol nos estádios de lá. Vamos lá, Milton. Muito bem. Olha, para você fazer a contagem, o principal é que você, primeiramente, vá ao teu INSS e retire um CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. É como um extrato bancário. Ali vai constar todas as contribuições que foram feitas em seu nome, no seu número de PIS ou de NIT, durante toda a sua vida. Aí você entra no site do próprio INSS e lá você lança todos esses apontamentos e ele vai te dar no final um resultado de se você já pode aposentar e de que forma você vai estar recebendo esse benefício. Muito bem. Tem aqui de Louveira, né, bem perto aqui da cidade de Campinas. A Laura, é uma pergunta que deixa eu ver se eu consigo passar para você direitinho. Tenho duas dúvidas, tudo bem. Uma delas é a seguinte: trabalhava registrada, pedi a conta e assinei. Por que motivo? Motivo que minha mãe estava na UTI, pelo fato da minha mãe estar na UTI, e saiu e eu precisava cuidar dela, tudo bem. Só que depois que estava grávida, e aí perguntei a ela, ela disse que não tinha que me pagar nada. Acho que está se referindo à empresa, né? Não entendi bem aqui. Logo em seguida a empresa fechou. Alguém grávida? Então, na verdade, a grávida ela não pode ser dispensada, mas ela pode pedir demissão, né? Me parece que, pela história que você está contando, houve um justo motivo para você pedir a demissão dessa empresa, né? Um motivo justificado. Ou seja, tem uma pessoa idosa, penso eu, com um problema de saúde, na qual você tinha que cuidar. Então, assim, você não pode abandonar o idoso. Então, você pediu a demissão por motivo justificado. Então, para você sair da empresa, acho que tudo bem. Agora, na relação que você está grávida, o INSS, quando nascer a criança, ele vai te pagar o salário de maternidade, porque você está dentro do período de carência, né? Agora, a sua empresa, ela não tem mais responsabilidade, porque você, por livre e espontânea vontade, pediu a demissão. Muito bem. Tem uma outra dúvida aqui, Laura. Prometo a você que o Hamilton vai voltar outras vezes aqui. A gente vai sintetizar aqui a pergunta e vai passar para ele. Meu pai contribuiu, Hamilton, 20 anos. Porém, há 25 não contribui mais, pois se tornou autônomo. Nesse ano faz 65 anos. Ele completa 65 anos. Como é que o cálculo é feito? Isso. Nesse caso aí, se ele só tem a contribuição de 20 anos e vai completar 65, ele vai aposentar, a princípio, pelo que parece, por idade, né? A aposentadoria por idade, ela não tem muita variação, ela é só o valor de um salário mínimo mensal. Se ele começar a contribuir agora novamente e voltar a adquirir a condição de segurado, mais para frente, algum pouco mais de contribuição, ele pode se aposentar por tempo de contribuição. Mas nessa condição que você está falando, apenas então somente por idade. Hamilton, uma curiosidade aqui, isso aí deve servir para muita gente, porque também deve ser dúvida de muita gente. Alguém que vá se aposentar, que começou a trabalhar muito cedo e com 35 anos se aposenta, tá certo? Mas vamos supor, independente da idade dele ou dela, dela não, a mulher é menos tempo né, para se aposentar. Mas se ele
Se faltam 5 anos para a aposentadoria dele, ele pode pagar tudo isso à vista e falar, estou aposentado? Negativo, não pode. Mas por que não pode? Porque não pode, porque a Previdência não permite que isso seja A Previdência feita, tem né? esperança da pessoa até morrer para não ter que aposentar Não é ninguém. isso, é porque não seria justo com os demais contribuintes da Previdência Social, né? O sistema da Previdência, ele quer ser justo com todo mundo. Às vezes as pessoas acham que ele é injusto, mas não é. Ele quer ser justo e quer ser igualitário, então ele não pode ser diferenciado. Não é porque a pessoa ficou, ela quer recolher os 5 anos só para poder aposentar, isso não é, para a Previdência não é vantagem alguma, então a Previdência não vai aceitar hipótese Mas é alguma. o que a Previdência poderia fazer, claro que aqui até em tom hilário, mas ela poderia falar, não, tudo bem, você pode pagar os 5 anos, mas terá que esperar 5 anos para se aposentar. Isso pode também? Aí, se ele quiser, ele pode fazer, só que certamente ele não vai querer fazer isso. Mas isso pode fazer? Não pode, porque a Previdência não aceita contribuições assim lá para gente. Tem que ser mensalmente feita, né? Entendi, é isso aí. Você falou que muitas vezes a gente fala que é injusto, mas na visão do advogado trabalhista, por exemplo, e na divisão também do advogado previdenciário, o que se recebe após a aposentadoria é algo justo na sua visão? Às vezes não é. Aliás, a maioria das vezes não é, né? A pessoa contribui com uma expectativa, depois chega lá adiante, essa expectativa não se concretiza, né? Realmente, mas eu acho que falta um pouco de planejamento ou de conhecimento da pessoa antes de pedir a aposentadoria, né? E aí as pessoas reclamam muito porque a aposentadoria é baixa, isso e aquilo. Volto a dizer, tem o fator previdenciário. O fator previdenciário, para quem soube usar e para quem sabe usar, ele é muito bom. Mas as pessoas acham que ele é ele é o vilão de toda a história. E não é, na verdade não é, né? Então as pessoas têm que ter cuidado, tem que se precaver antes de pedir a aposentadoria. Hamilton, eu vou te fazer uma pergunta aqui também, que é minha aqui. Nós já ouvimos e vimos muitas matérias falando de golpes na Previdência, de fraudes e tal, mas nada desses golpes ou dessas fraudes incluem aquele contribuinte que de repente pagou por um determinado, recolheu, digamos, por um salário, sobre um salário, e no final se aposentou como se tivesse recolhido por 10 salários. Essas coisas não existem. Essas fraudes são assim no escalão mais alto? Certamente. A fraude é feita porque tem potencial para isso, né? O potencial é em todos os sentidos. É em conhecimento, é em conhecimento não só jurídico, mas como conhecimento de como funciona toda a estrutura da Previdência para poder fraudar, né? Obviamente que a pessoa comum não tem capacidade para isso e nem teria, né? O INSS, para fraudar o INSS, observar só, o INSS é um órgão gigantesco. Controlar isso, imagina como é difícil, né? Então, fraudes existem em todos os lugares. Agora, a minha pergunta não é para o Hamilton, é para você. Se você ganhasse 100 mil reais para abrir o seu próprio negócio, o que é que você abriria, hein? Pensa bem aí. Um restaurante, uma loja de roupas, uma mecânica. Veja o que os microempresários falaram. Dá uma olhadinha aí. Olha, eu tenho uma loja de videogame, eu provavelmente abriria outra loja ou compraria um estoque maior para essa daqui. Eu tenho uma ótica, eu utilizaria em equipamentos, em produtos. Eu tenho uma alfaiataria e gostaria de crescer mais a minha estrutura, eu compraria mais máquinas. Eu já sei o que eu abriria. Eu abriria uma fábrica de felicidade. Porque felicidade todo mundo quer, né? Ficaria fácil. Gente, sonhe bastante. Sonhar é importante. E olha, o seu sonho pode estar muito perto de se tornar realidade. Isso mesmo. Agora você é quem manda em sua vida. Participando, você concorre a 100 mil reais para montar o seu próprio negócio. Ligue agora para o 996450917 e participe. Olhem, o próximo sorteio sai em apenas 2 dias. Ligue o máximo de vezes que você puder. Quanto mais ligar, mais chance você terá de ganhar. Vou repetir para você aí o número, para você não perder essa bolada. 996450917. Chega de depender dos outros. É hora de virar patrão, hein? E ficar no comando da sua própria vida. Participe! Boa sorte e até já.